Esse não é só um jogo de zumbis. Isso é genial. Acho que é fato pra muita gente que Resident Evil 1 foi uma verdadeira revolução do mundo dos games. Não só do gênero de survival horror, mas no gênero de zumbis e horror no geral. Muito por causa da sua estética, das mecânicas que ele introduziu naquela época, de todo o esforço de produção nele, mas acho que principalmente por conta da história. Resident Evil 1 de fato faz uma coisa que é revolucionária para o gênero que ele tá trabalhando. No caso, o gênero de terror com zumbis, que, vamos ser sinceros, na época em que ele lançou já era um subgênero de terror um pouquinho cansado, ou muito utilizado. Até que chega esse primeiro jogo da Capcom como quem não quer nada e faz algo que mesmo hoje em dia parece muito difícil para os grandes diretores de filmes hollywoodianos fazerem. Mas pra gente entender o que esse jogo ele traz de tão diferente para esse gênero em relação a outros, inclusive até a filmes, nesse vídeo eu vou destrinchar peça por peça do começo de Resident Evil 1 para tentar responder essa pergunta. E uma coisa você pode ter certeza, vai ser o vídeo mais completo que você vai achar falando sobre esse jogo, que marcou a infância de muita gente. Eu sou fã de Resident Evil, eu joguei todos, zerei todos. Para fazer essa análise eu vou ter que falar muito da primeira versão do jogo de 1990 do PS1, mas a versão que eu vou realmente usar aqui vai ser o remake de GameCube, que foi o que eu joguei mais. A começar pela primeira cutscene, que é o modo como somos introduzidos a esse jogo. Aqui tem uma leve diferença entre a versão original e a versão em remake, mas ainda na introdução tem coisas que são geniais que se repetem nas duas versões. Primeiramente, a contextualização do que tá acontecendo no jogo. Basicamente, uma onda de assassinatos tem acontecido na cidade de Raccoon City. O primeiro jogo lhe dá bastantes detalhes desses crimes, coisa que não tem no remake, isso eu senti uma certa falta, graças a essa série de acontecimentos que fogem da normalidade do que a polícia comum está acostumada a lidar. Uma equipe de forças especiais é acionada, a equipe dos Stars. O voo ali deles dá um pouco errado, na verdade dá bastante errado, e os sobreviventes se veem perdidos no meio de uma floresta. Só que já tem um tropos muito utilizado pelo gênero de terror e que praticamente sempre funciona, que é pegar os protagonistas, isolar eles de qualquer contato real com a civilização e colocar num ambiente bem inóspito para eles, sem muitos recursos ou conhecimento do ambiente do que pode existir nele. E aqui entra outra genialidade do jogo, que é não revelar o grande mal, tipo de inimigo que você vai enfrentar logo de início. O maior problema que nós temos são cães selvagens que parecem modificados, mas não necessariamente são zumbis. À primeira vista, parecem só Dobermans com muita fome. O suficiente para despedaçar membros de uma Elite militar. E aqui vem mais uma sacada genial. A terceira só na cutscene. E aqui vamos raciocinar rapidinho. Geralmente em filmes de terror que trabalham com isolamento, com tipos de maus que os protagonistas não podem lidar, geralmente trazem protagonistas não muito bem preparados, né? Pessoas normais, pessoas banais do cotidiano, que se veem meio a uma coisa muito acima delas mesmas. Daí que uma coisa que eu sempre senti assim, vendo esses filmes de terror tradicionais, é uma necessidade por chamar ajuda. A ajuda de instituições que a gente se acostumou a que elas nos protejam em tese. No caso a polícia, às vezes os militares, enfim, as forças do Estado. E aqui os agentes da STARS, mais do que só meros protagonistas, eles representam essa força. Eles representam justamente aqueles que são acionados quando a coisa fica preta. De repente, esses agentes especializados não dão conta de 4 cachorros, que deixa os protagonistas sem muitas opções além de fugir. Que, ajudados pelo Wesker, quer dizer, Krauser, vão se abrigar no primeiro lugar que encontram, que no caso é a mansão, que é aqui onde o terror do jogo começa. Repare como a mansão é apresentada no jogo. Ela não é um lugar que os protagonistas necessariamente desejariam estar. Ela tá mais para um refúgio necessário. Um lugar que, em teoria, não se deveria ficar muito ali. Ele existe mais como um espaço de transição, como uma espécie de espaço liminar. Guarda isso pro final. E ao fechar daquelas portas que parecem anunciar uma prisão, todo o clima do jogo de repente muda. O silêncio predomina, os barulhos externos já não estão mais presentes. Aquelas câmeras fixas, quase insuportáveis do jogo predominam. E a sensação de terror deixa de ser algo que vem de fora. Apesar de a mansão não te perseguir literalmente, ela tá te prendendo. E um novo tipo de terror vai sendo criado, não pela presença explícita de alguma coisa, mas
pela ausência, aquele lugar tão luxuoso que parece tão bem conservado, ele não tem ninguém, não tem um som de vida, não tem nenhum sinal de que existe alguém ali. Mas há indícios de que já existiram. É aquele terror que vem da sensação de que tá faltando alguma coisa, de que existe algo incompleto dentro de nós e que a gente tem que buscar por isso. Somado ao fato do time se separar, de alguns personagens sumirem sem explicações, tudo isso sem gritos, sem mortes, só um mistério. A exploração naquele lugar começa e uma sensação desconfortável de intrusão começa a reinar aqui, porque parece que você não deveria estar ali. É uma propriedade, é uma casa que pertenceu a outras pessoas. Tem as assinaturas das intimidades dessas pessoas em todos os cômodos. É quase como espiar pelo buraco da fechadura. Você não pertence àquele lugar. Isso fica bem claro só pelo contraste entre a sua figura, a figura de um militar, e o lugar em si, toda aquela arquitetura ancestral, gótica, quase que vinda dos melhores romances do Bram Stoker. E é isso que muito falta em filmes de terror bem recentes. O terror muitas vezes ele vem do contraste entre duas coisas que não se comunicam muito bem, que não se casam, que não deviam estar existindo no mesmo canto. E esse jogo ele sabe utilizar isso muito bem. Isso e o vazio. Esse silêncio, quase ensurdecedor. Que eu ainda vou voltar nele, porque agora eu quero falar da cena que é uma das cenas mais memoráveis da história dos videogames. E aqui é radicalizado um dos instrumentos de roteiro que esse jogo mais vai utilizar, que ele já estava usando, mas aqui é onde a gente tem o primeiro choque, que é o elemento do estranho. Mas o que é esse estranho? Os zumbis já não são mais estranhos e nem eram estranhos até aquele ponto que o jogo estava sendo lançado. Já era uma figura relativamente familiar. Mas ainda assim essa cena causa esse desconforto, esse estranhamento, quase que uma espécie de vale da estranheza, pelo jeito como ela é mostrada pra nós. Lentamente, sem gritos, só aquela cabeça se virando, revelando o que antes era um rosto. A primeira coisa que nós vemos numa pessoa é sempre o seu rosto. É aquilo que vai nos comunicar sobre esse grande outro que está na nossa frente, sobre mim e você. O nosso rosto ele é o maior livro aberto que o ser humano tem para entender o outro. É que esse rosto sem vida, mas que mostra que já existiu ali. Essa sensação de vazio, de você ficar buscando ali uma coisa que deveria ser familiar, que você já está acostumado, mas ela não tá, ao mesmo tempo tá ali. Na melhor definição freudiana, o estranho sendo aquilo que é familiar, mas tornou-se perturbador. Por isso que tem tanto impacto essa cena. Aí você tem o primeiro confronto ali que não é nada fácil, diga-se de passagem, tanto pelos controles de tanque dessa porcaria desse jogo, quanto pela natureza daquele zumbi. Ali rola uma subversãozinha. Ele não é um zumbi clássico, no sentido de ser só um morto-vivo que caminha, buscando cérebros, que com algumas pauladas tu vence ele. Daí você dá o primeiro tiro, não morre. Segundo tiro, não morre. Terceiro, não morre. Você descarrega o pente e às vezes não morre. E você sai à procura de mais itens, você dá aquela explorada inicial ali pela casa, encontra espaços que você não pode acessar, que reitera essa sensação de que você é um intruso ali, e que também traz uma outra potência para esse jogo, que é a casa, a mansão sendo um elemento vivo ali. A casa ela não é só uma coisa passiva, ela pode até ser no sentido literal, mas simbolicamente o cenário ele serve para te guiar, ele serve para te dizer onde você deve ir. É um lugar que só te permite ir a certos lugares em certos tempos, com certas condições quase que sacrificiais, como se você entregasse uma coisa para o lugar te liberar outra. Os puzzles no jogo quase que tem um sentido meio de ritual. Claro que é por conta da mecânica do jogo, é um modo que te faz progredir ali. Mas convenhamos, existiam outros modos de fazer isso. Eu acredito que essa escolha não é por acaso. Eu acho que é intencional para repassar essa ideia de ser um lugar vivo. E caso você faça alguma coisa que não devia, a punição vai ser bem grande. Que é outro tropo muito utilizado pela literatura
gótica. Utilizado e reutilizado, que são lugares, espaços, tem vida que te contam história, que te fazem sentir que você existe fisicamente ali e tá se comunicando com aquele lugar. E só nesse aspecto do lugar ser esse espaço que ele tá conversando contigo, que ele tá te contando uma história, que ele tá te guiando e te manipulando a sentir ou não sentir certas coisas, eu quero focar agora num pequeno trecho desse jogo que talvez não seja pra você que tá vendo, talvez não seja pra maioria das pessoas, mas que pra mim, por muito tempo, de certa forma até hoje, foi o maior trauma que eu tive com esse jogo. Dessa vez só não tanto quanto as aranhas, mas é porque eu tenho aracnofobia. Que é o trecho da cozinha. Só da minha experiência pessoal, esse é o lugar que mais se destacou pra mim de todos ali que eu tava andando. Parece se destacar de todo o resto, pelo menos pra mim, mas não existe um motivo tão óbvio pra isso. Primeira característica que esse lugar tem de diferente, parece que ele não serve pra nada. Aí você sai dele e tem um encontro com um zumbi. Naquele ponto, pelo menos pra mim, na maioria das vezes que eu joguei o jogo, eu já tava quase descarregado ali, sem muita munição, mas felizmente naquele lugar tem uma faquinha lá pra tu usar, e basicamente só tem isso. No fim eu tendo que usar a faca que tava ali, e como as facas aqui elas são descartáveis, então literalmente você não ganha nada nesse lugar, não serve pra nada. Você mata o zumbi, ele também não te entrega nenhum item, nada, só uma morte, ou seja, o sinal de uma vida que foi interrompida, só um pequeno confronto com um zumbi que inclusive é introduzido de um jeito bastante metódico pelo jogo, tem até cutscene exclusiva pra ele. A presença desse zumbi aqui atacando a gente dá uma sensação de violação, de invasão do espaço que devia servir pra outra coisa. Uma violência que a gente até enfrenta e consegue superar, mas não ganha nada com isso. E é nesse ponto dessa interrupção, assim, desse vazio, que eu quero focar, que pra mim é o que define o verdadeiro horror desse começo de Resident Evil, que muito se estende por todo ele e que muito é replicado em outros jogos. Essa sensação desse vazio existencial. Não necessariamente porque não existe nada lá, mas porque deveria existir ou porque existe, mas não está completo. O conceito de tempo em suspensão é um dos conceitos mais usados pela psicanálise, que é basicamente para representar aquele espaço da nossa mente onde não existe uma noção tão cronológica de passado, presente e futuro. É basicamente aquilo que a tua mente faz de, por vezes, ficar te trazendo de volta certos eventos que passaram há tanto tempo, mas de um jeito que parece que foi ontem. Ou então de ficar trazendo certos traumas ou associações com coisas que naquele momento não faz o menor sentido se lembrar daquilo. Por que eu tô lembrando disso? A cronologia não funciona. O tempo ele só vai e vem, dá voltas, às vezes não vai pra lugar nenhum. As coisas parecem que existem ao mesmo tempo, só que incompletas. Porque outra coisa que o nosso cérebro faz, pelo menos segundo a psicanálise, para manter a memória viva, ele não armazena ela literalmente como ela aconteceu. Ele fica trazendo ela, reinterpretando e adaptando ela para o tempo em que você está. Por exemplo, imagina que você está passando por uma fase de depressão, que você está muito solitário. Aí vem na tua mente a memória de um ex do passado, de alguém que você namorou, e de repente fica tão confortável, parece tão bom, mas você se esquece de todos os problemas que levaram vocês a terminarem. Parece que isso só não existe. Então, é uma memória de algo que aconteceu, só que adaptada para preencher um lugar do teu presente. Esse lugar da solidão, dessa falta de ter alguém. É um tempo que volta de um jeito diferente, reinterpretado e ressignificado. De certo modo cortado pela metade, porque ele vem só com essa tua nova interpretação, ele não vem com o resto dos fatos, com o resto de cada detalhe de como se deu aquele evento que tu tá lembrando. E é nesse espaço dessas interrupções que muito o terror inicial aqui de Resident Evil 1 encontra o seu lar. Diferente da memória que volta e a gente reinterpreta, aqui é um lugar cheio de memória de coisas que aconteceram, mas que não necessariamente conseguimos dar um significado, uma interpretação, pelo menos não de primeira. Tudo só vai ficar mais claro lá pra metade pro fim do jogo, mas só focando na angústia desse começo aqui. Isso é tão incrível nesse jogo e que eu sinto que às vezes a gente só esquece com esse bando de continuações e remakes tão focados em ação. Que eu acho que deveria voltar em novos de Resident Evil. Recentemente foi lançado Resident Evil 9 e eu não sei se existe esse resgate desse tipo de horror aqui nesse jogo, eu ainda não joguei, eu acho que eu nem vou conseguir, mas enfim, eu espero ter provado aqui o quanto esse jogo ele é
brilhante e incentivado pessoas que não conheciam esse jogo a jogarem. E a todos nós que somos fãs dessa franquia, que só sonhamos em um dia ver uma adaptação minimamente boa dessa. Eu espero que esse vídeo tenha servido como uma grande homenagem, que no fim era a minha intenção aqui. E se foi o teu caso, aquela curtida, aquele like, sempre é muito bem-vindo para ajudar o trampo aqui. Tô começando esse canal aqui praticamente do zero, ou do menor que o zero. Contribui com o vídeo, curte ele, comenta um elogio ou alguma coisa que eu tenha deixado passar para eu trazer uma possível continuação. Comenta também se gostariam de ver continuações desse vídeo com outros jogos de Resident Evil, só cobrindo o resto desse jogo aqui. Considere se inscrever e muito cuidado com a memória que você vai trazer de volta. Tchau! Você não me conhece, então eu tenho